Hoje nós vamos falar sobre intercorrências, como evitar essas intercorrências, vamos falar um pouquinho mais sobre criolipólise, vamos falar sobre uma criolipólise seguindo um conceito de harmonização corporal, vou estar falando isso aqui com você também. Então, fantástico a nossa aula de hoje, muito conhecimento que eu quero passar aqui para vocês, separei vários slides aqui, artigos também para estar mostrando. Então tem muita coisa aqui para falarmos aqui com você hoje. Muita coisa mesmo, muito conteúdo. Só mostrando para quem está chegando aí depois aí, uma das intercorrências que eu vou estar mostrando hoje é uma intercorrência como essa daqui, ó. Tá? Então, o que fazer para evitar isso? Tem como evitar? O que aconteceu nesse caso aqui? O que aconteceu nesse caso com essa profissional? O que aconteceu? Vou contar para vocês daqui a pouco o que aconteceu e como evitar essa intercorrência, beleza? Como evitar. Então, bora de conteúdo, né? Bora de conteúdo. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui a partir de agora. A criolipólise é uma técnica que vai te ajudar a potencializar os resultados? Vai. É uma técnica incrível? Sim. É uma técnica que caiu um pouco em descrédito? Sim. Voltou de novo agora? Voltou. Então a criolipólise já teve seus altos e baixos e a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu. Por que a criolipólise, Ricardo, aconteceu esses altos e baixos dela? Justamente porque fizeram lá no início o que eu bato na tecla. Protocolo pronto com a criolipólise. Fazia uma sessão de criolipólise e pedia para o paciente vir depois de não sei quantos meses para voltar no consultório. Fazia só criolipólise e depositava toda a esperança na criolipólise. Não criavam estratégias. Outro ponto, pensavam na venda e não executavam a criolipólise como deveria fazer. Não tinha uma visão de harmonização corporal como se deveria ter na aplicação da criolipólise. Então, o que aconteceu? Caiu em descrédito. Uma técnica incrível que chegou num ponto onde as pessoas, os pacientes, os profissionais não queriam mais executar porque não viam resultado. Mas é porque não tinham estratégias aplicadas a essa criolipólise. E isso é um ponto que eu vou estar falando aqui com você hoje, que é um ponto fundamental aí em relação a essa técnica, tá? Então, quando nós falamos em criolipólise, gente, um dos erros comerciais que teve foi justamente não pensar em programas de tratamento, em algumas possíveis combinações, em algumas combinações que você poderia fazer pós-procedimento. Tá? Então, pós-procedimento. Fez ali a criolipólise, o que eu posso fazer naquele mesmo dia ou num dia depois? Ou depois de 7 dias, 15 dias? Então, não pensavam nisso. Fazia uma sessão de criolipólise e pronto, mandava para casa e depois de 3 meses voltava para a clínica. Esse é um erro comercial muito grande em relação à criolipólise. Tá? Para a gente falar de intercorrência, a gente precisa entender um pouco mais a técnica e um pouco mais da história dessa técnica. Então, hoje nós temos aí 2 tipos de criolipólise e muita gente me pergunta, qual que é o melhor, Ricardo? De placas ou de sucção? Então, nós temos 2 tipos de criolipólise aí no mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, eu tenho uma criolipólise de sucção. Fizemos no tecido uma criolipólise de sucção aqui. E a criolipólise de sucção, ela tem placa de um lado e placa de outro lado. Então, se vocês perceberem a imagem aqui, ó, essa partezinha de cima, onde está roxinho, isso aqui é uma imagem com câmera termográfica, tá? Então, a câmera termográfica, todo esse lugar que está mais preto, lilás e assim, são regiões que estão mais frias. Aí vai esquentando, ó, azul clarinho, verde, amarelo, vermelho, que são regiões quentes. Então isso aqui na termografia mostrou justamente que a criolipólise de sucção aqui, ó, ela trabalhou áreas pequenas, tá? Áreas pequenas. Então a criolipólise de sucção é boa, Ricardo? Lógico que é muito boa. Você só precisa saber trabalhar com ela. Um erro muito grande que os profissionais fazem em relação à criolipólise, gente, é justamente não pensar em uma harmonização corporal. O que é isso, Ricardo? Fazem somente uma região, vendem uma regiãozinha de criolipólise. Então pensa no abdômen do paciente ali, aquele abdômen
abaixo ali do umbigo, né? Aquela região abaixo ali do umbigo. Pensa ali trabalhando somente uma região. Olha de novo a imagem para você perceber a região que trabalha é muito pequena. É uma região pequena. E o meio não trabalha, olha, o meio não resfria. Eu resfrio de um lado da placa e de outro lado da placa. Então aqui mostra pra gente justamente as estratégias que eu preciso ter. Naquele abdômen ali inferior, pensando aí uma paciente que tem ali, né, toda aquela gordurinha na região de abdômen, que eu chamo de biscoitinho, né, um biscoito assim, ó, aquele biscoito comprido assim, ó. Então, pensando nessa paciente que tem ali essa gordura infraabdominal, né, infraumbilical, desculpa, o que vai acontecer? Eu preciso trabalhar áreas naquela paciente, não é só o meiozinho. Eu preciso fazer uma área e eu preciso fazer uma outra área. Ricardo, dá para fazer os dois manípulos ao mesmo tempo de sucção? Não dá para fazer os dois manípulos ao mesmo tempo. Então você vai ter que fazer uma área, depois você vai ter que fazer uma outra área com essa paciente. Depois você vai ter que trabalhar uma outra área e uma outra área, dependendo do perfil desse paciente. Sabe o que é um ponto que eu bato muito na tecla? Deixa eu pegar meus papéis aqui de desenho. Cadê meus papéis? Espera aí. Um ponto que eu bato muito na tecla, pessoal, eu gosto de desenhar, né? Vocês já viram que eu posto os desenhos depois lá no Instagram, né? Aqui no Instagram. Então vamos imaginar aqui uma paciente em uma vista lateral. Tá? Então vou colocar ela aqui em uma vista lateral. Vamos imaginar aqui que isso aqui que eu desenhei, olha, é aquela região, aqui tá o umbigo, ó, bem aqui o umbigo, e logo abaixo do umbigo aquela gordurinha, pochete, a pochetezinha. Vamos imaginar nesse paciente que eu vou fazer a criolipólise nela. Qual que seria a região que eu iria trabalhar? Agora vamos ver ela numa vista anterior. Em uma vista anterior, eu percebo aqui que ela tem uma gordura que vai desde aqui de uma crista ilíaca aqui até a outra. Então eu vejo que toda aquela região de pochete ali eu tenho gordura. Aí eu te pergunto, você vai fazer somente uma região aqui? Você vai trabalhar somente essa região na criolipólise? Olha como que você vai pegar. Olha aqui. Olha como que você vai pegar. Então essa visão de harmonização corporal ela é importante. Tá? Então aqui você teria que pegar no mínimo duas áreas nessa paciente aqui, de acordo com o que foi o resfriamento. Então uma de cá e uma de cá. E não daria para trabalhar as duas manoplas ao mesmo tempo. Beleza? Se for de sucção. Se às vezes for uma de placas, uma criolipólise de placas, às vezes dá para você trabalhar as duas ao mesmo tempo. Agora um outro ponto relacionado a essa mesma paciente aqui, qual que vai ser a área que eu vou trabalhar nela? Eu vou trabalhar justamente essa área aqui, ó. Essa área aqui, tá? Essa área na minha paciente. Que é uma área, né? Isso aqui é como se fosse uma vista lateral, tá? Então paciente de lado. E olha só, eu iria trabalhar essa região aqui na minha paciente. Ricardo, mas acima do umbigo ela tem um pouquinho de gordura também. Não faça lá ainda. Foque aqui, ó. Foque aqui, porque você diminuindo aqui, vamos imaginar aqui. Vamos lá, desenhar. Se eu diminuo aqui, ó, o pontilhado aqui, ó, é a região que eu diminuí depois. Como eu diminuí aqui, eu igualei essa região com essa. Se eu trato aqui também, eu também vou diminuir essa região e diminuir essa. Mas só que essa aqui vai continuar sempre projetado. Então meu paciente não consegue visualizar um resultado. Isso daqui é uma visão de harmonização corporal. É você trabalhar regiões específicas que visualmente melhora e que visualmente meu paciente consegue enxergar e falar assim, nossa, deu diferença. Quando vai fazer uma harmonização facial, coloca preenchimento em toda a cara? Em todo o rosto? Não, são pontos específicos de acordo com o perfil daquele paciente. Aí você harmoniza esse rosto. Por que que no corpo precisa ser diferente? Quando a gente fala em harmonização corporal, não é só aplicar um injetável ali. Tá? Não é só isso. A harmonização corporal é você trabalhar a harmonia, deixar mais harmônico esse corpo.
A mesma coisa quando você vai trabalhar uma criolipólise em regiões de flancos e em regiões ali daquela gordurinha do sutiã, né? Da infraescapular. Justamente, você precisa analisar um ponto ali, ó. Tem coisas, né? Tem pacientes que chegam pra gente que a queixa dele não condiz com aquilo que eu estou observando. Aí sabe o que acontece? Você vai trabalhar, por exemplo, um flanco e você não está trabalhando um flanco, você está trabalhando uma questão que é anatômica desse paciente. Exemplo, um tipo ginoide, aquela paciente que tem um quadril mais largo. Ela chega e ela quer fazer uma criolipólise, um buraquinho dessa criolipólise, né, porque a ação é bem pequenininha, bem ali na região de glúteo. O negócio é glúteo, não é flancos mais, é glúteo já. E o profissional vai lá e taca uma criolipólise ali nessa região. Aí faz um buraquinho lá, o paciente nem vê, não entrega resultado, porque não teve essa visão de harmonização corporal. Foi em cima da queixa do paciente para vender uma sessão de criolipólise e só quer vender, acha que é só vender, mas esquece de entregar o resultado, esquece do raciocínio clínico aplicado a isso. Tá? Então, mais uma vez aqui, o raciocínio clínico ele tem que estar aplicado ao seu procedimento. Seja qual técnica que você vai utilizar. O raciocínio clínico não é só você pegar um equipamento e juntar com o outro. Raciocínio clínico é você ter clareza daquilo que você faz. Tá? Por que eu sempre falo, a quantidade de soro pode ser 3, pode ser 5, pode ser 1 ml lá na hidrolipo, por exemplo. Eu falo muito isso lá no Olipoparm também. E às vezes a pessoa fica, mas qual que eu uso? Meu amigo, minha amiga, você vai utilizar de acordo com o seu paciente. Você vai avaliar o seu paciente e você vai utilizar aquela quantidade ali. E isso é raciocínio clínico. Não existe um protocolo pronto, não existe as regiões que você vai trabalhar, é sempre a região abaixo do umbigo. Por isso tem muita gente dentro da criolipólise que não está dando resultado. Eu gosto muito da visão da criolipólise, que eu chamo de visão 360. O que é essa visão 360? Trabalhar as regiões que precisam ser trabalhadas. Não importa se vai ser 3 áreas, se vai ser 4 áreas, se vai ser 5 áreas de criolipólise, né, dentro de um limite aí, lógico. Mas eu preciso trabalhar essas áreas que precisam ser trabalhadas e não trabalhar áreas que não precisam ser trabalhadas. Porque assim eu vou desenhando o meu paciente e vou trabalhando e tendo essa visão de harmonização corporal aplicado à criolipólise, ou seja, qualquer outra técnica. Isso que eu estou te falando aqui dá para você aplicar também. Beleza? Então dá para você ter essa visão aí do tio, né, que eu gosto muito de falar sobre isso, dessa visão de harmonização corporal aplicado à eletroterapia, aos recursos que nós temos. Bom, então primeiro ponto, você precisa entender onde você vai aplicar essa criolipólise. E a criolipólise, o que é que ela vai gerar, o que é que ela predomina nesse tecido? Um processo de apoptose. Só porque antes de gerar esse processo de apoptose na criolipólise, nós temos aí uma paniculite do tecido adiposo. Primeiro ponto, antes de saber o que eu vou associar, eu preciso entender o que a técnica gera. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês aqui, gente. Escute o tio. Você quer ter resultado dentro da estética? De verdade, de coração, pelo amor de Deus. Não fica querendo só o protocolo, não. Não é como diz nós aqui, os goianos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim. De verdade, olha aqui para mim. Não queira só, o que eu vou associar? Antes de saber o que você vai associar, entenda os recursos que você tem para poder associar. Se a criolipólise gera uma paniculite nos primeiros dias, eu vou fazer algo que gera muita inflamação pós-criolipólise? Não. Por isso, radiofrequência, não. Por isso, técnicas que geram muita inflamação, não. Hidrolipo pós uma criolipólise ou antes de uma criolipólise no mesmo dia, não. Porque tudo que eu posso gerar muita inflamação nesse tecido, junto com um procedimento que já gera inflamação, vai dar ruim, pode dar ruim. Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Então não façam isso. Olha o caldeirão da bruxa, tá? Olha o caldeirão da bruxa. Misturar tudo e achar que essa mistureira que vai dar resultado. Então, o que você precisa? Você precisa entender, primeiramente, o que é a criolipólise, o que ela gera. Paniculite, depois uma apoptose. Apoptose é uma morte programada que não tem inflamação.
Beleza, então se a apoptose adipositária não tem inflamação, pronto, maravilhoso. Então depois de uns 7, 10 dias que eu fiz a criolipólise, aí eu poderia entrar com algum tipo de associação que possa gerar um pouco mais de inflamação? Sim. Ponto final. Ah, Ricardo, eu posso associar tal coisa? O que é? Gera inflamação? Nesses primeiros dias, não. Ou nas primeiras horas pós-criolipólise, não. Nas primeiras 24 horas, 72 horas, não. Ricardo, quando que eu posso utilizar? Quando o processo inflamatório já tiver diminuído mais nesse paciente. Quando o paciente diminuir dor, rubor, calor, edema. Tem pacientes que pós-criolipólise geram um efeito que é um efeito parecido com o de uma fibrose. Parecido não, é uma fibrose. Então gera um endurecimento dessa região. Sabe o que acontece? Esse processo é justamente porque teve uma inflamação um pouquinho mais exacerbada. Se você vai lá e faz algo que vai deixar mais ainda inflamado esse tecido, pode dar ruim. Você pode piorar esse quadro fibrótico dessa paciente. Então não é interessante. Então não é interessante utilizar nada que estimula muito um processo ali inflamatório pós essa sessão. Vocês estão entendendo o que é raciocínio clínico? É isso. Você precisa entender, antes de combinar, antes de saber qual que é o protocolo, você tem que saber por que você está combinando e como que você vai combinar. Porque às vezes você compra uma criolipólise caríssima, você compra uma criofrequência caríssima e você não entrega resultado. Então, o segredo por trás do resultado ou da combinação ou da programação está no que você está fazendo. Se pergunte agora, você sabe com todas as letras, detalhadamente, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Como que você vai aplicar? Como que você vai combinar essas tecnologias? Se pergunte isso. Esse é o primeiro ponto para a gente definir e entender o que eu posso fazer. Aí eu começo a entender, por exemplo, que pós-imediato uma criolipólise é muito interessante eu utilizar ultrassom de baixa frequência. Por exemplo, ultrassom de baixa frequência é interessante. Por quê, Ricardo? Porque o ultrassom de baixa frequência induz mais um processo de apoptose. E o ultrassom de baixa frequência pode ajudar nos processos aí pós-crio. Então você começa a entender e não precisa de protocolo. Você monta o seu protocolo para você gerar resultado. Esse é o ponto-chave, tá? Então, a criolipólise primeiro gera uma paniculite, depois ela vai gerar o quê? Um processo aí de apoptose. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui um artigo. Cadê o artigo aqui? Esse artigo aqui foi o primeiro estudo, um dos primeiros estudos com a criolipólise, que foi feito lá em Harvard onde teve a autorização do FDA ali, que é o órgão regulador americano, para a criolipólise ser comercializada aí em torno de 2010, tá? Então, através desse estudo aqui, pegaram um porquinho, colocaram ali e fizeram aí essa aplicação de criolipólise. E verificaram que teve uma redução do tecido adiposo aí nessa região tratada. O que eu estava falando lá no início, né, e eu parti para outro lado, que é a diferença da criolipólise de placas para de sucção. A diferença, gente, é que a de sucção você vai trabalhar algumas áreas mais específicas, abdômen, flancos, gordura infraescapular. Agora, a criolipólise de placas te permite trabalhar outras regiões, como culote, até mesmo região de abdômen, lógico, né? Dá para você trabalhar, às vezes, mais áreas ao mesmo tempo, com que a de sucção não dá, tá? E eu nem indico ficar fazendo muita sucção, porque às vezes você não vai ter dobra para entrar dentro do tecido e não vai ter um bom resultado. Então é outro ponto que compromete o resultado da criolipólise também, beleza? O que o Ricardo Curioso aqui faz? Quando eu loco um equipamento de criolipólise, seja quando eu vou dar uma aula, alguma coisa assim, eu gosto de pegar minha câmera termográfica, colocar esse equipamento para gelar, e eu vou lá e tiro uma foto com a câmera termográfica do equipamento. Aqui nós temos um manípulo de sucção de uma determinada empresa, né, de uma determinada marca,
E nesse manípulo de sucção, a empresa que estava locando esse equipamento provavelmente não dava manutenção em dias nesse equipamento. E antes de colocar em um paciente, o que eu fiz? Liguei o equipamento, deixei ele resfriando, fui lá com a minha câmerazinha termográfica e tirei a foto. E olha o jeito que ficou a foto. Vou mostrar para você. Isso daqui, gente, é dentro da manípula, naquela mesma imagem que eu mostrei para você, só porque agora com a câmera termográfica. Sabe o que acontece aqui? Essa manípula não está gelando de forma uniforme. De um lado está uma temperatura de menos 14 graus, menos 11 graus, e do outro lado, onde está verdinho aí, verdinho, azul, clarinho, está uma temperatura de 14 graus. A manopla está gelando só de um lado. Está resfriando só de um lado, do outro lado não está resfriando. Se eu vou lá e coloco isso no meu paciente, o que vai acontecer? Não vou ter resultado. Porque ela está resfriando só de um lado, do outro lado a temperatura está positiva. Vocês estão percebendo? Olha só o quão importante é pedir a data da última manutenção do equipamento. E até mesmo para evitar intercorrência. Uma das intercorrências que eu vou mostrar para vocês é justamente porque o pessoal da empresa que alugava o equipamento entregou uma manopla velha para a pessoa, para o profissional. Entregou uma manopla velha e fez um estrago no paciente. Eu vou mostrar para vocês. Então, justamente isso. Então, vocês têm que ficar muito atento para evitar intercorrências. O que eu fiz? Fui lá e fiz no paciente, né? Deixa eu mostrar outra foto aqui. Olha só, vamos lá ver. E olha o jeito que ficou. Tá vendo esse pedacinho de baixo aqui? É o lado da manopla que estava gelando de um lado e do outro lado não. E esse outro lado roxinho de forma mais uniforme é o lado da manopla da ponteira que estava resfriando como um todo. Tá? Esse lado ele estava resfriando legal. Mas olha o jeito que ficou. Essa paciente não vai ter resultado nessa parte inferior aqui, ó. De um lado, não vai. A criolipólise já gela um pedaço muito pequeno, já resfria um pedaço muito pequeno e ainda está estragado o negócio. O manípulo, te deram um manípulo estragado. Além do risco de gerar uma intercorrência, o outro risco é o quê? Não ter resultado, não gerar resultado no seu paciente. Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, olha o jeito que o manípulo tinha que estar. O manípulo ele tinha que estar mais ou menos assim, ó, de uma forma mais uniforme, tá vendo? Em torno de menos 7 graus em todo esse manípulo. Então isso aqui também é a placa dentro do manípulo. Olha como ele deveria estar. E não estava. Beleza? Então vocês têm que ficar atento nesse sentido. Outro ponto. Além disso, que eu falei para você, você pode ter o risco de queimar o seu paciente. Deixa eu contar uma história que aconteceu com uma profissional. E ela me pediu ajuda, tudo, né? Ela até faz parte do curso também. O que aconteceu com ela? Ela pegou e locou um equipamento de criolipólise. E o pessoal da empresa, tipo assim, falando que não, nós não vamos levar, você pode cancelar aí o dia da crio, porque o equipamento tá assim, que não sei o quê. Mas de última hora, fala, não, o equipamento tá funcionando, nós vamos levar para você, tal. Levaram o equipamento para ela. Um equipamento aparentemente novo, uma das manoplas nova e a outra manopla velha, de um outro equipamento que encaixaram nesse equipamento. Foi algo assim. Sabe o que aconteceu, gente? Essa manopla velha, sem manutenção, queimou a paciente. A paciente fez 2 regiões. O lado que estava com a manopla nova, não aconteceu nada. O lado que estava com essa manopla desajustada, queimadura. Então, um dos pontos que eu quero falar com vocês, analisem o equipamento, peçam a data de última manutenção.
Isso aqui foi assim que finalizou a sessão. Formou uma placa de gelo. Olha a coloração desse tecido. Esse tecido aqui está totalmente branco. Olha a diminuição de oxigenação aqui. Isso aqui na hora formou uma crosta de gelo. Formou essa crosta de gelo que é diferente de picolé, tá? Do picolézinho da Crio. Aquele picolézinho da Crio é normal, acontece, ok. Você vai fazer uma massagem, você vai desmanchar isso. Isso daqui vai evoluir para uma queimadura, tá? Já gerou uma queimadura aqui, vai evoluir para uma lesão. Olha só, olha o que aconteceu, a evolução disso. Vamos lá, eu vou mostrando para vocês a evolução. O que aconteceu? Passou uns dias, olha o tamanho da queimadura. Olha o tamanho da queimadura. Porque utilizou uma manopla sem manutenção. O pessoal levou uma manopla sem manutenção e utilizou. Muito cuidado na hora de locar os equipamentos de vocês. Muito cuidado na hora de locar o equipamento. Peça a data da última manutenção e o papel. Peça um papel escrito do engenheiro que fez a manutenção, tá? Ou do responsável técnico da empresa que fez a manutenção. Peça isso. Principalmente essas empresas de aluguel de equipamento. Tem que fazer tem que fazer uma manutenção do equipamento no mínimo de 6 em 6 meses. No mínimo de 6 em 6 meses. Peça sempre. Não tem a data da última manutenção, não loquem. É uma dica que eu dou para vocês. Não loquem. Não loquem. Se todo mundo não locar, vai fazer o quê? Vai forçar ele a mandar para manutenção. Então peçam lá o termo assinado do responsável técnico da empresa que fez a manutenção do equipamento. Beleza? Peçam isso. Muito cuidado. E olha só a evolução disso. Olha. Passou. O que vocês poderiam entrar aqui, gente? Microcorrentes que nós falamos ontem, LED, tá? Então microcorrente, LED, tudo isso a gente poderia entrar aqui para ir amenizando isso daqui, tá? Essas intercorrências. Várias coisas, alguns tem uma pomadinha que eu sempre passo também para os alunos eles manipularem, tá? Que é bem legal também. Então várias coisas vocês podem, né? Vários recursos podem estar ajudando aqui. Microcorrente, LED. Vamos lá, continuando, a evolução aqui. A coisa foi piorando. A coisa foi piorando. Olha só. Aqui, gente, médico, tá? Mandar para médico. Você pode entrar com outros recursos também, mas não esconda o paciente, não. Isso aqui é médico. Tem que levar. Olha a evolução. Vamos lá. Olha isso. Beleza? Uma manopla descalibrada. Uma manopla descalibrada. Ok? Por isso eu falo para vocês. Tem como evitar essas intercorrências? Tem como minimizar. Peça a data da última manutenção. Não reaproveite jamais membrana. Jamais reaproveite uma membrana. Jamais. Não corte uma membrana também. Principalmente se você estiver fazendo com sucção. Se for uma criolipólise de sucção, não corta a membrana. Ah, mas ela é grandona, dá para fazer 2 áreas. Compra uma menor, que é mais barato. Mas não corte a membrana, você perde a garantia. Não faça isso. Beleza? Não faça isso. Bom, então o que eu quero dizer para você é que uma manopla descalibrada pode gerar tudo isso. Um equipamento sem manutenção pode gerar tudo isso. Então fiquem sempre atentos. Uma outra, olha só, isso aqui foi um outro caso e nós vamos lá para mais um ponto de queimadura. Aqui no caso, a manopla, o aparelho estava tudo ok, tá? O que aconteceu aqui? Essa queimadura, gente, aconteceu na região de ápice da sucção. Então, olha, tem placa aqui, foi bem aqui em cima a queimadura. Sabe o que aconteceu aqui? Vácuo um pouco mais forte,
vácuo mais forte, e o vácuo estava no modo pulsado, não estava no modo contínuo. Ele estava pulsado e o vácuo forte. Sabe o que acontecia aqui? Essa pele da paciente dobrou, não dá para ver lá dentro, então ficou fazendo uma fricção e teve uma queimadura por fricção, porque essa região aqui superior, ela não resfria tanto. Se vocês observarem, olha, a imagem aqui, ó, a queimadura foi no centro aqui, ó. Vamos imaginar aqui, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, o escurinho aí, o pretinho, o lilás, lá no meio tem um ponto azul escuro aí assim, ó. A queimadura foi bem no azul escuro, ou seja, é uma região mais quente, é uma região que não foi, então essa queimadura não foi pelo resfriamento, foi por uma fricção. Quando tirou a manopla ali, já estava formada uma bolinha. Então não formou placa de gelo, nem nada diferente daquela outra que eu mostrei para vocês. Então, olha, não utilize o vácuo muito forte. Você pode utilizar o vácuo forte somente para fazer a sucção, tá? Sugou, diminui esse vácuo. E outro ponto, não deixe no pulsado, utilize no contínuo, ok? Utilize no contínuo, para evitar essa possível intercorrência também. Para que colocar o vácuo muito forte durante toda a sessão? É outro ponto que eu bato em cima. Para que isso? Para deixar mais hematoma? Para ter o risco de aparecer estria? Porque você fica um bom tempo estirando esse tecido, puxando, e tem pessoas com uma gordura mais compacta, que não é aquela gordura, né, com flacidez, uma gordura mais compacta um pouco, que a hora que você coloca a criolipólise chega a doer, puxar essa pele e ficar aquele... Não tem necessidade disso, beleza? Não tem necessidade disso. Se for uma gordura muito compacta, nem utiliza a crio de sucção de início, utiliza a criolipólise de placas, porque você não vai precisar de fazer essa sucção. É um outro ponto também. Ricardo, mas eu tenho que colocar uma de sucção e uma de placas? Não, tem equipamentos, tem marcas que já vem com as duas juntas, tanto de sucção quanto de placas. Gente, criolipólise de placas e criolipólise de sucção é a mesma coisa, é criolipólise, não deixa de ser criolipólise. O grande problema é, cuidado com a criolipólise de placas que você tá. Porque tem criolipólise de placas que não resfria da forma com que deveria resfriar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, aproveitar essa imagem aqui. Quando você retira a criolipólise, seja de placas ou de sucção, do tecido do paciente, quer ter resultado? Olha só, prestem bastante atenção. Quer ter resultado? A temperatura tem que estar em torno de -5. Vocês estão percebendo aqui que tem pontos que a temperatura está -5 e -3 graus? Olha bem aqui nessas margens, na onde tem essa cruzinha aí assim, ó, marcando -3, -2, -5 graus, seja de placas ou de sucção. A temperatura tem que chegar no tecido essa temperatura. Ricardo, qual a temperatura que eu uso na criolipólise? Você tem que pensar o seguinte, em torno de -10, -7 graus, é essa temperatura que você vai utilizar, que te mantém aí, né, numa base aí de menos riscos. Mas nem sempre o equipamento está entregando essa temperatura, tá? Então lá no tecido às vezes não chega essa temperatura e é um ponto que compromete o resultado seu. Beleza? Aproveitando que eu tinha visto uma pergunta aí sobre isso, então criolipólise de sucção ou de placas é a mesma coisa. Elas teriam que entregar a mesma temperatura. Só que o que acontece? Tem tem criolipólise de placas aí no mercado que não entrega essa temperatura. Não entrega. Mas tem uma aí no mercado que eu coloquei ela para gelar. Deixa eu parar aqui. Eu coloquei ela para gelar. Gente, foi incrível. A temperatura chegou assim, ó, a -20 graus. Não no tecido, na placa, tá? Eu coloquei ela para gelar fora do corpo e coloquei ela lá no mínimo, né? Na temperatura, o máximo do mínimo ali, só para me ver que temperatura que ia chegar. E chegou nessa temperatura. Aí já teve outras marcas que eu fui e fiz isso com a câmera termográfica. Não chegou a 1 grau. E lá no visor estava falando que estava chegando a -5 graus. Mas não chegou. Então, vocês precisam analisar muito bem antes de comprar um equipamento. Vocês precisam entender do recurso, mais uma vez eu falo. Por isso não é o protocolo, por isso não é só o equipamento, são as estratégias que você vai ter por trás disso. Quais são as estratégias que você está tendo com o seu paciente no seu dia a dia?
A estratégia é de utilizar a programação pronta? A estratégia é de ligar e desligar o equipamento e depositar toda a esperança no equipamento? Não é assim que funciona na real, gente. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Beleza? Infelizmente, seria muito bom você ligar o equipamento e só colocar no paciente. Tchau, pronto, acabou. Quais são as estratégias que vocês estão tendo com o paciente de vocês? Quais são as estratégias que você está tendo para evitar possíveis intercorrências? Eu mostrei duas aqui. Vamos lá para uma outra intercorrência? Que esse é um efeito não desejado e que ficou muito na mídia esses dias agora por uma modelo americana que fez uma criolipólise e teve a famosa hiperplasia adiposa paradoxal. Sabe o que acontece? Ao invés de diminuir, aumenta as células de gordura nessa região. Tem como a gente ter algumas artimanhas aí para diminuir o risco de hiperplasia adiposa, Ricardo? Tem, eu vou comentar com vocês algumas, né? Eu até separei, escrevi aqui algumas dessas sacadas, dessas dicas mesmo para a gente evitar isso. Então vamos lá primeiro sobre a hiperplasia adiposa paradoxal. Hiperplasia adiposa paradoxal é escrito em alguns artigos. Existe ainda uma confusão muito grande sobre o que é hiperplasia adiposa paradoxal. Tá? Existe uma confusão muito grande. Alguns artigos falam uma coisa, uma causa, outros falam outra coisa, então não há um consenso ainda. Você sabe que não tem como a gente prever, tá? Queimadura ainda você tem como evitar. Agora, hiperplasia não tem como você olhar para a cara do paciente e falar assim, isso aqui vai ter, isso aqui não vai ter. Não tem como. É um efeito adverso imprevisível, tá? Ele é raro, mas imprevisível. É raro, tá, gente? Calma. É raro. Acontece mais em homens, né? Pelo menos uma coisa. E eu vou falar alguns pontos sobre ele também. Tem alguns estudos mostrando que ele pode ter uma relação com... Esse eu peguei aqui, ó. Com um processo, né, com um mediador aqui, que é chamado de PPAR. PPAR, ele é um mediador aí envolvido no processo de adipogênese, tá? Ele participa de um processo de diferenciação de células de pré-adipócitos em adipócitos maduros. E ele inibe o processo de apoptose. Esse PPAR. E ele pode estar envolvido no processo de adipogênese. Adipogênese, gente, significa nova síntese de gordura, ou seja, uma nova produção de gordura naquela região, de uma célula de gordura, tá? De célula, não é nem de gordura, da célula do tecido adiposo ali. Então acontece um processo de transformação aí, né? Vamos falar assim, de diferenciação de pré-adipócitos para adipócitos maduros. E a hiperplasia adiposa paradoxal pode estar envolvido com PPAR. E você sabe o que ajuda muito nesse processo? O ultrassom de baixa frequência a diminuir esse processo, essa chance de gerar essa hiperplasia adiposa paradoxal. Tá? Ele pode ajudar nesse sentido. Vocês estão vendo a importância de entender dos recursos? Gente, eu vou, enquanto eu tiver, como se diz outro, enquanto eu tiver força, que eu tiver na estética, que eu tiver no mercado de docência, que eu tiver dando aula, seja em pós-graduação, lá no Lipoparm, enquanto existir o Lipoparm, eu vou estar falando de raciocínio clínico, eu vou estar falando contra protocolo. O protocolo você vai formar, você forma o protocolo para o seu paciente. Você pode até ter uma base ali do que você precisa ter, do que você precisa fazer. Mas você precisa avaliar o seu paciente, entender os recursos que você está utilizando. Se você é profissional de estética e não está entendendo os recursos que você está utilizando, tem alguma coisa errada. Porque se eu não entendo um recurso que eu vou utilizar, eu primeiro vou entender esse recurso, aprofundar nesse recurso para depois eu utilizar. Não fazer como a maioria, como algumas pessoas fazem. Compra um equipamento para depois entender do equipamento. Eita, é errado. Desse jeito você não vai conseguir resultado. Não consegue, gente, porque já é difícil gerar resultado. E se você não entende do que você está fazendo, se você não tem um passo a passo para gerar raciocínio clínico, não é assim que funciona. Eu já passei por isso. Então tem solução.
beleza? Uma pessoa que era lá do interior, atendia lá no interiorzinho, atendia lá numa clínica dentro, né, num consultório dentro de uma clínica, não conseguia nem falar direito, não tinha raciocínio clínico, comprei equipamento errado, gastei 25 mil reais em um equipamento que não entregava resultado. E eu só quero te dizer uma coisa, que é possível. Já quase fali, quase fechei, já pensei em desistir da estética inúmeras vezes, já pensei em parar, principalmente quando eu não tinha resultado. Eu peguei e falei assim, eu não vou aceitar isso mais. E hoje eu tenho o maior prazer do mundo em receber pessoas, em receber pacientes que vêm às vezes de outro lugar. Eu já atendi pacientes de outro estado que veio para tratar comigo. Isso é ser referência. E você pode se tornar referência. Eu não era referência nenhuma. Nem eu acreditava em mim. Já tive intercorrência. Já aconteceu problema comigo. Já pensei em desistir. Já quase falei, já comprei equipamento errado. Eu só quero te falar que tem jeito sim. Tá? Tem solução sim. Tem solução sim. Então, olha, a hiperplasia geralmente ela acontece de 4 a 6 meses depois, tá? E alguns estudos fizeram um mapeamento. Não chegaram em uma conclusão, mas fizeram um mapeamento de algumas pessoas que apresentavam mais essa hiperplasia, tá? Que desenvolveram essa hiperplasia. Então, olha, gorduras mais compactas, mais duras, tá? Outro ponto também, aplicadores muito grandes e que geram uma inflamação muito grande nesse tecido. Outro ponto, terapias que geram essa hiperinflamação, tá? Então cuidado com o que você vai utilizar depois, com muito cuidado, beleza? Vácuo muito forte, tá? O vácuo muito forte e temperatura muito fria. Exemplo, abaixo de menos 10, menos 15, menos 12 graus, cuidado. Não estou falando que se utilizar vai ter. Não é isso. É tudo isso para minimizar. Então, cuidado com o que você está combinando aí no seu paciente. Beleza? Cuidado. Eu falei com você aqui hoje sobre criolipólise. Falei de uma dica fundamental, que é justamente essa visão de harmonização corporal. Eu falei com você sobre algumas intercorrências, falei sobre a questão do manípulo, peça a manutenção, né, a data da última manutenção. Espero que essa live tenha te ajudado aí em alguns pontos.